Agora, Quanto falar uma aí? coisa pra vocês sobre Copa do Mundo, né? 2010, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho estava lesionado, se eu não me engano, né? Naquela ocasião, acho que ele estava lesionado. O Ronaldo Fenômeno 2010 Ronaldinho não Gaúcho jogou, não não. foi convocado. não foi convocado, mas acho que tinha alguma coisa assim dele estar lesionado ou não estar na sua melhor condição física. Eu lembro da passagem dele pelas Olimpíadas, né? Que ele tinha jogado com o Dunga 2 anos antes, né? Para poder recuperar a forma física e tal. Depois que ele tinha saído do Barcelona, ficou um tempo para se recuperar. Depois ele aparece no Eu Milan. não sei se ele tava machucado. eu também não lembro. Ele não foi convocado. Aquele jogo Não, né? 5x4 pro Flamengo contra o Santos foi 2010, acho que foi 2010 ou 2011. Ele já estava no Flamengo, então? Acho que Eu acho que Tá. já tava no Flamengo, se eu não O me Ronaldo engano. Fenômeno não tinha realmente condições de jogar mais uma Copa do Mundo. Problema, desculpa, gente. Por causa de problema de peso e tal, etc. Mas você já tinha uma figura do Neymar que tinha despontado ali no. E o Dunga foi, né, muito resistente em convocar o Neymar Não e o levou Ganso. nem Neymar, nem Ganso. Na época o Ganso estava jogando muita bola. Pois é. E aí ele Aí convoca- quem que tava no meio campo? No meio-campo da seleção brasileira. Ele Quem que era levou o Felipe reserva do Melo. Kaká? Não tinha. Era o Júlio Júlio Batista. Batista. Júlio Batista. Já tava mal, né? É porque 3 anos antes, em 2007, ele tinha sido campeão da Copa América jogando bem, Sim. né? Jogando bem. Ele jogou bem O naquele jogo Dunga com a levou, Argentina. basicamente, é igual o Tite também em algumas convocações. Numa Levou condição de basicamente o coerência. pessoal que estava com Foi. ele na Copa das Confederações e tal. Michel Bastos, que não jogava de lateral há 5 anos, ele levou como lateral. Gilberto, ele levou como o quê? Lateral ou meia? O Gilberto, na época, ele levou como lateral, mas jogava de meia no Cruzeiro. Já Era o jogava banco de do Michel meia, pois Bastos. Era o banco do Michel Bastos. A gente não conseguiu entender muito aquela convocação dele, né? E eu acho diferente Nem quando, ele. quando a turma compara, por exemplo, tinha que levar o Endrick, tinha que levar o Dudu com não levar o Neymar e o Ganso, por exemplo, em 2010. Porque o Dudu até tudo bem, mas o Endrick fez pouquíssimos jogos como profissional. Exato. O Neymar já tinha sido campeão da Copa Foi. do Brasil, o Ganso. Mas, não, acho que ainda não tinha sido. Em Gol 2010, de- acho que Ah, não não, tinha sido. iam ser, Gol né? de Senegal. Mas eu lembro de você. Mas eu tô falando isso pelo seguinte, porque eu vou até 2014. De 2010 eu vou dar um pulo para 2014. Eu lembro do seguinte. E aí eu sei que vai entrar várias outras questões que eu não vou colocar aqui em pauta, mas sem dúvida nenhuma eu concordo com a maioria, concordo com o pensamento das pessoas em relação a valores e tal, e etc., pessoais e sociais, tá bom? Mas vamos lá. Quem eram os jogadores que estavam naquele momento atuando no futebol e buscando um jeito de repente, buscar um espaço na seleção brasileira em 2013? Ronaldinho Gaúcho estava no Atlético, É uma história depois de bastidores. não é? O Kaká, por exemplo, estava com opção ainda, estava tentando ainda buscar, acho que estava no Orlando, nos Estados Unidos, mas queria ainda uma possibilidade de seleção brasileira. Tava no São Paulo, não? Talvez, para poder conseguir ver se eu acho conseguia que uma pode vaga ser. na seleção brasileira. O Robinho estava no Manchester City na época, é por isso que eu tô falando, gente. Tipo, aí é antes de qualquer tipo de coisa, e eu concordo com o aposentava pensamento sobre valores sociais das pessoas que falaram em colocar em questão, em xeque aqui algumas condições e tal. E aí o Brasil ganha a Copa das Confederações em 2013. Na hora que o Filipão fala assim, olha, o grupo está fechado. Você lembra o que aconteceu? Descambou o Robinho no Manchester City, Ronaldinho Gaúcho parou de jogar no Atlético. Na época, o Kaká resolveu aposentar e parou de jogar bola de uma vez e tal, etc. Mas eram grandes nomes que poderiam estar na Copa de 2014. Ronaldinho Gaúcho e Kaká, obviamente que não os dois jogando mais como titular absoluto. Mas vamos pensar aqui. Fael, você pode falar com a gente mais propriedade. 2012 do Ronaldinho Gaúcho e 2013, você acha que ele conseguiria jogar no meio-campo da seleção brasileira, tendo o Neymar de referência? Conseguiria. E aí acho que vacilou também, por exemplo, na hora de não levar um Ele Everton lesiona Ribeiro que no estava fim. voando num Cruzeiro na Ele época. lesiona no fim de 2013, ali na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele não joga e volta na última partida contra o Vitória. Mas dali pra frente eu nunca mais vi o Ronaldinho jogar bola, não. Porque Essa depois de lesão 2000 no final de 2013 pra frente, Foi, em mas 2014 ele não jogou. O que eu percebi foi assim, depois que o Filipão falou, acho que a declaração do Filipão, a Copa das Confederações No caso acaba do em Ronaldinho agosto. tem um outro caso por trás. Então, se você quiser falar, Primeiro que ele tem um Brasil e Chile aqui no Belo Horizonte. eu lembro. Ele convoca e o último a chegar estoura o horário, tem um horário limite para você chegar, se apresentar. O último a chegar, estourando esse horário, é o Ronaldinho, que morava em Belo Horizonte. Ali já deixou o Filipão puto. Ele vai muito mal, eu tava nesse jogo no Mineirão, ele vai mal, acho que gol do Hever até. E aí ele fica de fora da seleção. A hora que o Brasil tá tomando 7 da Alemanha, tá a concentração dos jogadores do Atlético lá, o Ronaldinho teria dito, aí, tal. Filho de Maquilo. Não sei, teria ficado bravo com o Filipão.
a falta que o Ronaldinho faz na seleção, me respeita, rapaz. Deu um desabafo assim pra todo mundo do Atlético ouvir. Que é uma coisa rara, porque o Ronaldinho é tranquilo. Mas eu vou discordar de uma situação Não, que ele... nos que ele- bastidores, às vezes, ele desabafa. Eu vou discordar que ele tenha jogado mal. Ele realmente não jogou bem contra o Chile nessa ocasião. Mas a seleção brasileira no dia estava irreconhecível. E o Ronaldinho tentava. E ele... Gente, sou cruzeirense pra caramba, tá? Nós estamos falando aqui de um cara Claro. que tá acima de rivalidade. Como é o caso do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que hoje é dono da SAF do Cruzeiro. Foi revelado pelo Cruzeiro. É um cara que tá acima dessa Mas rivalidade. É isso. Depois que ele morreu pra seleção, ele não jogou mais bola, ele não quis jogar mais bola. Campeonato 2014 do Atlético, ele alterna, joga um jogo, não joga outro, joga um jogo, não joga E outro. eu acho que isso que você falou, Gão, do Filipão ter falado que fechou o grupo, foi muito também pela forma como ganhou a Copa das Confederações, né? Porque se tivesse ganhado de 1-0, apertadinho, mas a gente ganhou de 3-0 da Espanha na final, a Espanha que estava bem e ganhou, teoricamente, fácil. Né? Eu vou Apesar lembrar daquela bola do Davi Luiz que ele tira em cima da Mas linha. eu vou Deixa eu lembrar só do colocar restante da mais um- competição. A gente sofreu para passar pelo Uruguai, sofreu para ganhar da Itália. A gente passou uns Pois perrengues é, naquela Copa das o Confederações. Só mais Fred uma de estava muito bastidor, bem até então. Depois ele virou cone. Na Copa das Confederações, não. Não, ele Absurdo, meteu absurdo gol. chamar o Fred Foi, de mas cone. estava muito apertadinho e fazia... Não, mas enfim. Mas- O Fred é atacante mais. Sobre o Ronaldinho, quando acaba a Libertadores, o Cuca já fala para a diretoria do Atlético, pode liberar. Já não quero aqui mais. Então depois o Maluf, o Calil bateram o pé para deixar o Ronaldinho aqui, mas com a Libertadores na reta final, o Cuca já falou, acabando a Libertadores, pode liberar. E depois precisa de uma intervenção do Lever Coupe, de colocar ele no banco de reservas, gerar uma disposição para os dois chegarem no acordo e ele sair do clube.